Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, bem-vindos a este webinar sobre insónias e que medidas podemos adotar para as prevenir. O meu nome é Ana Catarina Guimarães, sou médica de Medicina Geral e Familiar no Hospital de Lusíadas, em Braga. Portanto, vamos começar. Só para dizer que durante a apresentação podem fazer perguntas. Eu, se calhar, aconselharia fazermos mais no final para tirarmos um bocadinho de tempo no fim para responder às vossas questões, às vossas dúvidas que tenham surgido durante a apresentação. Pronto, vamos então começar. Bem, antes de falarmos, portanto, então, de insónias, é importante falarmos do sono. O que é o sono? Para que é importante? Para também percebermos qual é o impacto que a insónia pode ter na nossa função, na nossa funcionalidade. Portanto, o sono é um estado natural e reversível de diminuição da nossa consciência, da nossa atividade motora e do metabolismo. É essencial para a recuperação das nossas funções vitais. O sono é tão importante que, por causa disto, nós passamos um terço da nossa vida, se considerarmos que dormimos cerca de 8 horas por noite, a dormir. Depois, em termos de duração de horas de sono por noite, isto é variável de pessoa para pessoa. No entanto, os estudos sugerem o que está recomendado de que entre os 26 e os 64 anos de idade deveríamos dormir cerca de 7 a 9 horas por noite e nos adultos com mais de 65 anos cerca de 7 a 8 horas por noite. Isto não é igual para toda a gente, e além disso, nos últimos anos, aquilo que se tem verificado efetivamente é que tem havido um aumento do número de pessoas que dormem menos de 6 horas e, consequentemente, uma diminuição do número de pessoas que dormem mais de 8 horas. Isto ocorre porque neste momento vivemos numa sociedade demasiado ativa, em que o tempo que nós temos durante o nosso dia parece-nos pouco para fazer tudo aquilo que temos que fazer. E, portanto, acabamos por reduzir as nossas horas de sono. Este quadro é apenas um quadro exemplificativo das horas recomendadas de sono ao longo da nossa vida. Como nós podemos ver no início, quando somos crianças, é aconselhado, é recomendado um maior número de horas de sono por dia. E estas horas vão declinando ao longo do nosso envelhecimento. No entanto, é importante referir que, por exemplo, aqui nos adolescentes entre os 14 e os 17 anos de idade, o que está recomendado é uma média de horas de 8 a 10 horas por noite. No entanto, não pode ser apropriado dormir apenas 7 horas. Mais uma vez, isto é variável, depende de pessoa para pessoa. E efetivamente há pessoas que dormem 5 horas por noite e se dormirem bem, se acordarem bem, com a sensação de que o sono foi reparador, nós não podemos considerar isto uma insónia, porque como eu vou falar a seguir, tem que haver um impacto na nossa vida para considerarmos que é uma insónia. Portanto, se uma pessoa dorme 5 horas, sente-se bem, não tem qualquer repercussão no seu dia a dia, não podemos definir isto como uma insónia. Pronto, o que é o ciclo de sono? É importante nós sabermos que ao longo da noite nós passamos por diferentes fases do sono. O sono não é o mesmo. E também estes estadios de sono vão tendo importâncias diferentes para o nosso dia seguinte. Por isso é que é importante falarmos sobre isto para percebermos o impacto que depois os tipos de insónia vão ter no nosso dia a dia. É importante distinguir que estes primeiros estadios de sono, do 1 ao 4, são estadios de sono não REM, e o estadio quinto é um sono REM. O que é que isto significa? REM significa Rapid Eye Movement, ou seja, um movimento ocular rápido. Apesar de estarmos a dormir, é possível visualizarmos, mesmo com os olhos fechados, que nesta fase os nossos olhos estão a mexer rapidamente. O que é que isto significa? Isto acontece porque a nossa atividade cerebral aumenta nesta fase. E isto já vai ter algumas consequências que eu vou explicar a seguir. Mas pronto, é só para distinguir, portanto, que estas primeiras 4 fases de sono são sono não REM e a última fase é um sono REM. Portanto, o estadio 1 e o estadio 2, que pertencem, como eu disse, a sono não REM, são sonos leves. No estadio 1 é quando o nosso corpo começa a relaxar. No entanto, não relaxamos completamente. E nesta fase, algumas pessoas fazem alguns movimentos bruscos, como se fossem alguns espasmos. É a fase de início do sono e também é nesta fase que fazemos a transição para os outros tipos de sono. Tanto no estadio 1 como no estadio 2, como são sonos leves, estamos facilmente despertáveis.
No estadio 1, a duração geralmente é de 5 a 10 minutos, mais uma vez porque é a iniciação do sono e é também uma fase de transição entre os ciclos, portanto é mais curta. O estadio 2 é quando começamos a ter já algumas alterações. Diminuímos a nossa frequência respiratória, a nossa frequência cardíaca, a nossa temperatura corporal, continuamos a ser facilmente despertáveis porque é um sono leve e tem uma duração que pode ir de 10 a 60 minutos. Porque esta diferença temporal de duração? Porque este estadio, a duração aumenta ao longo da noite. E é efetivamente no estadio 2, em sono leve, que nós passamos a maior parte da nossa noite. O estadio 3 e o estadio 4, portanto, continuam a ser sonos não REM e são a fase de sono profundo, em que também temos uma diminuição da nossa pressão arterial. Estas fases de sono profundo são importantes porquê? Porque é quando há promoção do desenvolvimento, por exemplo, na parte da infância, esta fase é extremamente importante e também em situações para reparação muscular, cicatrização, é nesta fase que isto acontece, que isto é promovido. Aqui já é mais difícil sermos acordados, estamos em sono profundo. A duração varia em média de 20 a 40 minutos. E, portanto, então passamos agora para o estadio que estava a falar há bocado, do sono REM, Rapid Eye Movement. Aqui a nossa atividade cerebral aumenta e aumenta ao ponto de igualar o nível de atividade cerebral que temos quando estamos acordados. Por isso, a nossa frequência respiratória aumenta, a nossa frequência cardíaca aumenta, e exatamente por estarmos em fase de atividade cerebral aumentada, que iguala quando estamos acordados, é nesta fase que temos os sonhos vívidos. Esta fase também é caracterizada por uma situação de imobilização do nosso corpo, ou seja, há uma atonia muscular, nós ficamos como paralisados, com exceção de dois grupos musculares, os dos olhos e os músculos respiratórios. Isto acontece porque é quase uma forma do nosso corpo de nos proteger, ou seja, de impedir que nós atuemos durante o nosso sonho, porque lá está, como eu tinha dito, ocorrem os sonhos vívidos e isto acaba por ser uma proteção para nós não atuarmos nos nossos sonhos. Esta fase de sono é a fase mais importante para as nossas funções cognitivas. É aqui que existe benefício para a nossa memória, para a aprendizagem, resolução de problemas e criatividade. A duração demora geralmente 10 a 60 minutos. Para entrarmos em sono REM, geralmente é preciso que estejamos pelo menos a dormir há 90 minutos. Pronto, aqui está mais ou menos um exemplo de uma noite. Idealmente deveríamos ter 4 a 5 ciclos de 90 minutos. Podemos ver que no início da noite nós temos mais sono profundo do que no final da noite. No final da noite nós praticamente não entramos em sono profundo e passamos a maior parte do tempo entre sono REM e sono leve. Temos aqui as percentagens, claro que isto é uma média, como eu já disse, isto varia sempre de pessoa para pessoa, mas como eu tinha referido anteriormente, o sono leve é onde passamos a maior parte da nossa noite. Mais de metade da noite é passada em sono leve, depois em sono REM e depois em sono profundo. Porquê é que então é importante o ciclo do sono? Porque é quando há recuperação e desenvolvimento cerebral e corporal. Por isso, é com uma diminuição tanto ao nível do sono profundo como ao nível do nosso sono REM, vai explicar as consequências que temos quando temos perturbações do sono, ou seja, as perdas de memória, a dificuldade de concentração, a irritabilidade, o cansaço, isto é tudo explicado porque temos uma redução destas fases que são tão importantes para o restabelecimento das nossas funções cognitivas. Portanto, agora sim vamos começar a falar de insónia. A insónia, em primeiro lugar, para fazermos o diagnóstico de insónia, temos que preencher 3 critérios, ou seja, tem que haver dificuldade em iniciar ou manter o sono, apesar de termos oportunidades adequadas para dormir, e tem que existir um impacto negativo na nossa função. Ou seja, como eu tinha dito há bocado, podemos dormir 5 horas, se dormirmos essas 5 horas bem, acordarmos bem, sem qualquer repercussão no nosso dia a dia. Isso não será uma insónia. Ou seja, a insónia temos que ter dificuldade em iniciar ou manter o sono, apesar de termos oportunidades para dormir, e tem que haver um impacto negativo na função do indivíduo. A insónia é efetivamente das principais queixas que temos em consulta. A sua prevalência estimada é de 10 a 30%,
mas este valor é de um estudo. Há estudos que falam em 50% a 60%. Isto depende muito do tipo de estudo utilizado, da metodologia e também da própria definição de insónia. Há um estudo em Portugal que revelou que na população com mais de 18 anos temos sintomas de insónia em 21,1% desta população. E se formos à faixa etária das pessoas com mais de 65 anos, portanto os que são considerados idosos, esta percentagem atinge 50% das pessoas. Também existem fatores de risco para desenvolver insónia e também para a persistência dos sintomas de insónia. Que fatores de risco são estes? Geralmente, neste estudo que eu estou aqui a mostrar, os fatores de risco identificáveis foram o sexo feminino, os idosos e insónia severa. Mas existem outros estudos que também reportaram como fatores de risco para insónia e para persistência de insónia a dificuldade, o desemprego, o divórcio, a viuvez e a insuficiência económica. Portanto, existem vários fatores que podem efetivamente contribuir para o seu desenvolvimento e para a sua persistência. Neste estudo aqui também, só para chamar a atenção, que a maior parte das pessoas queixam-se de insónia já com anos de evolução. Mas aqui é importante só ressalvar que neste estudo, em 50% dos casos, as pessoas resolveram, ou seja, mais de metade das pessoas resolveram com o tratamento de insónia, mas ao fim de 4 anos, metade voltaram a ter uma recaída, ou seja, metade voltaram a ter sintomas de insónia apesar do tratamento. E isto, mais uma vez, pode ocorrer, sobretudo se as pessoas tiverem estes fatores de risco que eu estava a falar. Pronto. Que tipos de insónia então é que temos? A insónia pode ser classificada de acordo com a sua duração como aguda ou crónica. A insónia aguda, quando tem uma duração inferior a 3 meses. Geralmente esta insónia ocorre por algum fator precipitante, seja algum fator precipitante relativamente a um stress familiar, laboral, se tivermos problemas, por exemplo, em casos de exame, por exemplo, nos estudantes, é muito comum nós dormirmos mal durante esse período. Temos um motivo porque estamos a dormir mal, porque estamos preocupados, seja com a doença de um familiar, com algum problema que temos no trabalho ou com o tal exame, mas depois, quando esse fator é eliminado, quando essa situação é resolvida, nós voltamos a dormir bem. Ou seja, a insónia resolve por si, sem termos que recorrer a qualquer tipo de tratamento. No entanto, este tipo de insónia pode persistir e desenvolver uma insónia, portanto, crónica. Os fatores de risco para isto acontecer, foi como eu já tinha dito, sexo feminino, idosos, as insónias mais graves, insuficiência económica, viuvez, desemprego, viuvez e divórcio. Portanto, a insónia crónica é quando, para considerarmos uma insónia crónica, tem que estar presente os sintomas de insónia 3 noites por semana, por um período mínimo de 3 meses. Sendo que a maior parte dos doentes, quando vêm à consulta e têm uma insónia crónica, diz-nos que têm insónia há anos. Geralmente a insónia crónica também está associada a outras patologias, ou seja, a pessoa não é completamente saudável. Além da insónia, tem efetivamente mais algum problema de saúde que pode estar relacionado com a insónia. O sono, isto é basicamente aquilo que eu já tinha explicado, podemos classificá-lo consoante a sua qualidade e a quantidade. Ou seja, nós até podemos dormir 8 horas e se o sono não for reparador, significa que não tivermos qualidade naquele sono. Ao contrário daquilo que eu estava a dizer, que se dormimos apenas 5 horas, mas se dormimos bem e não tivermos qualquer tipo de impacto, o sono é de qualidade, apesar de ser de 5 horas, mas é suficiente para aquela pessoa. E depois em termos de quantidade, e é em termos de quantidade do sono que definimos estes 3 tipos de insónia. Insónia inicial, que é quando temos dificuldade em adormecer, e esta dificuldade geralmente é demorar mais de 30 minutos a adormecer. Temos uma insónia intermédia quando adormecemos bem, mas depois durante a noite fazemos vários despertares noturnos e depois demoramos mais de 30 minutos para voltar a adormecer. E temos a insónia terminal, que é quando acordamos pelo menos 30 minutos antes da hora desejada, ou seja, adormecemos bem, dormimos bem parte da noite, mas acordamos muito cedo. Portanto, fatores de risco e comorbilidades associadas à insónia. Como eu estava a referir há bocado, a insónia coexiste frequentemente com outras patologias, com outras comorbilidades. Muitas vezes nós nem sabemos qual é que surgiu primeiro,
Mas é importante para o tratamento da insónia haver também uma gestão destas patologias associadas. Por exemplo, relativamente à depressão, podemos dizer que metade das pessoas, com depressão, pelo menos metade das pessoas com depressão, vão ter insónias. A insónia é um dos sintomas, que está presente na depressão. A insónia também está muitas vezes relacionada com as perturbações de ansiedade, sobretudo, por exemplo, a mais comum, perturbação de pânico, porque muitas das vezes os ataques de pânico ocorrem durante a noite, motivo pelo qual a insónia está muitas vezes presente nestes tipos de doentes. Além disso, a insónia também pode estar relacionada com o abuso de substâncias. E aqui é importante e é interessante dizer que a insónia muitas vezes antecede o alcoolismo, ou seja, um quarto das pessoas que têm insónia tenta tratar a insónia com o álcool. E isto leva muitas vezes, portanto, ao abuso da substância e ao alcoolismo. Portanto, aqui, a maior parte das vezes, a insónia surge antes do alcoolismo. Ela é utilizada de forma errada como tratamento para o álcool e depois a pessoa acaba por desenvolver uma perturbação da adição ao álcool. É importante que houve um estudo realizado com voluntários que realmente revelou que o álcool consegue efetivamente aumentar a duração total do sono, mas isto é um efeito que dura apenas alguns dias e que ao fim da sexta noite estes efeitos são perdidos, portanto não faz sentido utilizar o álcool como tratamento ou como medida para tratar a insónia. E depois temos muitas outras patologias que estão associadas à insónia. Cerca de 40% das pessoas que têm outro tipo de patologias, entre elas estas que eu estou aqui a mostrar, têm insónia associada. Pronto, este quadro diz basicamente aquilo que eu estive a falar até agora, ou seja, é um quadro que lista todas as doenças, sejam psiquiátricas, médicas ou até medicações que estão associadas à insónia. Portanto, as doenças psiquiátricas, como eu já tinha falado, como eu já tinha ali atrás, as doenças pulmonares, a doença pulmonar obstrutiva crónica e a asma, as doenças reumatológicas, por causa muitas vezes da dor e do desconforto que causam durante a noite, as doenças neurológicas como o Alzheimer e a doença de Parkinson, as doenças cardíacas, a própria diabetes, doença de refluxo gastroesofágico, como que muitas vezes as pessoas têm queixas de refluxo, sobretudo quando estão deitadas, a noctúria, muitas vezes associada à hiperplasia benigna da próstata, porque as pessoas se levantam durante a noite para urinar, portanto também muitas vezes associada à insónia, e nestas situações que eu estou a falar, se fizermos o tratamento destas patologias, muito provavelmente vamos tratar a insónia e vamos resolver a insónia sem ter que utilizar fármacos efetivamente indutores do sono. Depois também existem medicações e substâncias que podem também levar a sintomas de insónia. Temos aqui os broncodilatadores utilizados nas patologias respiratórias, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica, alguns antidepressivos, beta-bloqueadores, os diuréticos, exatamente porque aumenta a frequência urinária, e as substâncias, que eu já falei, o álcool e a própria cafeína. Portanto, consequências da insónia. Aqui é importante dizer que isto não é uma relação causa e efeito, ou seja, quem dorme mal não vai ter obrigatoriamente uma doença psiquiátrica, quem tem insónia não vai ter obrigatoriamente hipertensão nem diabetes. Isto apenas aumenta o risco e consegue-se perceber porquê. Portanto, na insónia, se dormimos mal, acordamos mal, ficamos mal dispostos, temos menos energia e se isto se prolongar ao longo do tempo, é provável que aumente o risco de desenvolvermos uma doença psiquiátrica, a mais comum geralmente depressão. Da mesma forma, nós sabemos que as tensões estão muitas vezes associadas ao stress. Um dos grandes exemplos são os doentes quando vêm às consultas terem as tensões aumentadas, quando, por exemplo, em casa até têm as tensões controladas. Portanto, também se dormirmos mal de uma forma regular e frequente, podemos efetivamente andar com as tensões descontroladas e desenvolver hipertensão e, portanto, que é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Da mesma forma, o stress também aumenta a glicose no sangue, ou seja, aumenta o açúcar no sangue. Por isso, há um aumento do risco também de desenvolvimento de diabetes, mas isto é um risco aumentado. Aliás, há um estudo que, efetivamente, em doentes com insónia e diabéticos, o tratamento da insónia melhorou o controle da diabetes. Portanto, sintomas então associados à insónia. Geralmente, quem sofre desta perturbação do sono
queixa-se de sonolência diurna, de fadiga, que é cansaço, dores de cabeça, alterações do humor ou da irritabilidade, problemas de concentração ou memória, diminuição da energia ou da motivação para fazer as suas atividades, aumenta o risco de fazermos erros ou termos acidentes, alterações também de comportamento, ficamos mais impulsivos e agressivos, porque efetivamente não temos tanta paciência, e também há uma preocupação constante com o sono. Aqui é importante ressalvar só duas situações. Apesar dos doentes com insónia referirem sonolência diurna e fadiga, cansaço, estes doentes não costumam adormecer durante o dia, ou seja, não é comum os doentes com insónia adormecerem durante o dia e de forma não intencional e de forma de uma forma não provocada de forma não intencional por eles. Se isto acontecer, geralmente devemos pensar noutras patologias associadas, como por exemplo a apneia do sono. A apneia do sono já é uma perturbação em que as pessoas têm sonolência diurna e que podem adormecer até conduzir, por exemplo. Isto, portanto, acaba por ser um ciclo vicioso, ou seja, nós estamos com insónia, acabamos por estar com uma preocupação constante com o sono, se vamos dormir naquela noite, se não vamos dormir naquela noite, depois não estamos a dormir naquela noite e estamos com medo porque vamos trabalhar no dia seguinte ou porque temos um exame e precisamos de dormir, e isto provoca-nos efetivamente um grande stress no nosso dia a dia e mais uma vez então leva-nos à perturbação de sono e portanto andamos aqui num ciclo vicioso até conseguirmos romper efetivamente este ciclo. O diagnóstico da insónia é um diagnóstico clínico, ou seja, apenas se faz com a história clínica, a não ser que hajam outros sintomas que nos levem a pensar noutras perturbações e isso aí já implicaria outro tipo de abordagem. É importante, ao fazermos a história com o doente, perceber se existe efetivamente algum fator precipitante que esteja a causar esta perturbação do sono e também percebemos as comorbilidades associadas, ou seja, que outras patologias é que o doente tem, porque muitas vezes se tratarmos a patologia em si, podemos resolver a insónia, portanto deve ser sempre uma abordagem integrada entre a insónia e as patologias associadas do doente. É importante o diário do sono porque, através do diário do sono, nós conseguimos perceber o tipo de insónia que o doente tem, se é uma insónia inicial, intermédia ou terminal, e também conseguimos perceber que erros ao nível da higiene do sono os doentes provocam, porque eu não vou dizer 100%, mas 90 e tal por cento dos doentes que têm insónia não têm boas medidas de higiene do sono, que eu já vou falar a seguir, e vocês vão ver que efetivamente a maior parte das pessoas não faz aquilo que é recomendado como uma boa higiene do sono. Exames complementares de diagnóstico, portanto, como eu tinha dito, não são necessários, exceto se pensarmos noutra patologia, como por exemplo no caso da apneia do sono, aí teríamos que fazer uma polissonografia, que é o estudo do sono, para despistar esta causa. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, a higiene de sono, medidas a adotar. Isto é importante, é o pilar, sem dúvida, do tratamento preventivo e também curativo, ou seja, as medidas de higiene de sono, elas têm importância não só na prevenção, como no tratamento. E, como eu estava a dizer, a maior parte das pessoas não vai cumprir estas situações, que medidas é que devemos adotar? Nós devemos ter um horário regular para deitar e acordar, mesmo ao fim de semana. Isto explica porque é que as pessoas, por exemplo, que trabalham por turnos, têm perturbação de sono, quase todas. Efetivamente, porque dormem, um dia estão a fazer manhã, outros dias estão a fazer tarde, outros dias estão a fazer de noite, e portanto não há aqui um horário regular de deitar nem de dormir, e muito menos ao fim de semana. Isto é muito importante para o nosso corpo se habituar que àquela hora vai começar a sentir que tem que adormecer, vai saber que tem que acordar. Isto é basicamente o nosso ciclo, o nosso ritmo circadiano é regulado um bocadinho pelos horários que nós estabelecemos. Além disso, o quarto deve ser confortável, escuro, silencioso, não deve estar muito quente nem muito frio. Na hora anterior a irmos para a cama, deveríamos adotar algumas medidas, como tomar um banho para relaxar, ouvir uma música calma ou ler um livro, ao contrário do que a maior parte das pessoas faz, que é ver televisão. O exercício físico regular também é importante para termos um sono reparador, no entanto, não deve ser realizado nas 4 horas anteriores a irmos para a cama. Portanto, as melhores horas para fazer exercício físico é de manhã,
ou no final da tarde, e nunca fazer na altura depois do jantar, porque efetivamente podemos ficar mais despertos e não está aconselhável. Além disso, ao jantar também não devemos fazer refeições pesadas, devemos optar por refeições mais leves para irmos jantar também de forma mais confortável. Não devemos fumar, beber bebidas alcoólicas, chá ou café nas 6 horas anteriores a deitar. Mais uma vez, são bebidas estimulantes e, portanto, não devem ser tomadas 6 horas antes de deitar. E isto que eu estava a dizer, isto que é sobretudo parâmetros que quase ninguém cumpre, que é não ver televisão ou utilizar o telemóvel ou qualquer outro dispositivo eletrónico antes de deitar. A maior parte das pessoas fica no sofá a ver televisão até às tantas, muitos utilizam a televisão no quarto, que é uma coisa que também não está de todo recomendado, não é para ter televisão no quarto, e depois ainda ficam muitas vezes ainda na cama, estou mais típico nos adolescentes, na cama, ainda no telemóvel, a mandar mensagem, nas redes sociais, etc. Isto está completamente desaconselhado. Isto são estímulos luminosos e que impedem que nós consigamos adormecer, e mesmo que consigamos adormecer, não nos vai dar uma noite reparadora. Depois, isto de não fazer cestas durante o dia é importante, isto é sobretudo importante nos idosos, porque os idosos já têm maior risco de desenvolver insónias e também são a população que são capazes de fazer mais cestas ao longo do dia, portanto, se já estão a tirar algumas horas de sono durante o dia, à noite já não vão dormir tanto porque já dormiram durante o dia. Portanto, mesmo nos idosos, não é bom contribuir para que eles façam cestas. Isto aqui era aquilo que eu basicamente estava a dizer relativamente também à televisão do quarto, que é o quarto não deve ser utilizado nem para trabalhar, nem para comer, nem para beber, nem para ver televisão. Existem divisões na casa que são próprias para isto, o quarto é para dormir. Quando é que devemos, portanto, então consultar o médico? Se temos estas alterações, estes sintomas de insónia e tentarmos fazer se virem estas medidas que eu falei de higiene de sono e virem que efetivamente não cumprem estas medidas, que eu acho que a maior parte das pessoas não cumpre estas medidas, muitas vezes a alteração destes hábitos resulta e não é preciso fazer mais nada. No entanto, se isto não acontecer, ou seja, se a alteração de hábitos não resultou em nada, se tivermos uma evolução de meses, ou seja, uma insónia crónica, se tivermos, apesar de não ter os 3 meses que são os necessários para o diagnóstico de insónia crónica, mas estarmos há um mês a dormir mal e já notarmos um impacto negativo na nossa função do dia a dia, ou se relacionarmos a insónia com a toma de algum medicamento que estamos a fazer, devemos sempre consultar um médico. Tratamento farmacológico. Pronto, importantíssimo. O tratamento farmacológico não deve ser o único tratamento para a insónia. O tratamento para a insónia deve ser sempre uma abordagem integrada, sobretudo com as medidas de higiene de sono, terapia cognitiva comportamental e o tratamento farmacológico, se estas duas situações não resultarem, ou tentar englobar tudo numa gestão integrada. Importante também é que o tratamento deve ser de curta duração. Ou seja, nós vemos que há pessoas que fazem medicação para as insónias durante anos e anos a fazer medicação. Isto não faz sentido. O tratamento, a curta duração também é relativa, claro, mas o tratamento deve ser realizado durante o tempo necessário para melhorar os sintomas e também aproveitar este tempo com a terapia cognitiva comportamental para que haja uma desaprendizagem dos maus hábitos de sono e tentamos introduzir bons hábitos de sono para depois podermos fazer o desmame da medicação e a pessoa ficar apenas com aquelas alterações de hábitos e fazer a medicação num curto espaço de tempo. Isto é importante porque as benzodiazepinas ou os análogos das benzodiazepinas continuam a ser a medicação mais utilizada para o tratamento de insónia. No entanto, existe risco de dependência e de habituação com a utilização deste tipo de medicação. Por isso é que é importante haver uma gestão integrada com outras terapias e um tratamento de curta duração para reduzirmos os riscos do uso desta medicação. O risco de dependência da benzodiazepina aumenta com a dose e aumenta com a duração do tratamento. A habituação, o que é que isto significa? A habituação ou tolerância significa que vão sendo necessárias mais doses, ou seja, uma dose superior ao longo do tempo para a pessoa ter exatamente o mesmo objetivo. Ou seja, para dormir, conseguir adormecer logo, por exemplo, vai ter que, ao longo dos anos, aumentar a dose porque aquele medicamento vai deixar de lhe fazer efeito. Vai sempre precisar de mais e mais e mais para atingir
os mesmos sintomas anteriormente. Depois, além disto, também é muito importante dizer que o tratamento farmacológico é um tratamento individualizado, ou seja, vê-se muitas vezes as pessoas recorrerem ao medicamento do marido, da vizinha, da irmã, e isso não faz sentido. O tratamento da insónia tem que ser individualizado, porque as insónias não são iguais. O tratamento vai depender do tipo de insónia, se a insónia é inicial, se é intermédia, se é terminal. Vai depender se a pessoa tem comorbilidades ou outras patologias associadas, porque se tiver, se calhar se tratarmos aquelas patologias, a pessoa já não vai precisar deste tipo de medicação, ou então a medicação está contraindicada com a patologia que a pessoa tem, portanto tem que ser feita, estes fármacos são psicofármacos, portanto eles têm efeitos laterais e portanto não podem ser tomados de ânimo leve, têm que ser prescritos por médicos e não e tem que ser prescritos por médicos de forma consciente as pessoas têm que ser vigiadas e tem que ser avaliada a resposta à medicação, se é necessário aumentar, suspender, mudar de tratamento, portanto não pode ser tomado de ânimo leve e portanto as tomas entre familiares e amigos, etc, isso tem que ser algo mesmo evitado, porque o tratamento de insónia tem mesmo que ser individualizado, não é o mesmo tratamento de pessoa para pessoa. Além disso, além das benzodiazepinas e dos análogos, também têm sido utilizados nos últimos anos, sobretudo, antidepressivos no tratamento da insónia. Só que são antidepressivos que são utilizados em dose não antidepressiva, ou seja, são doses mais baixas do que as que são utilizadas no tratamento da depressão e que são utilizadas em determinadas situações. Ou seja, mais uma vez, não há indicação para toda a gente, tem que ser algo que tem que ser avaliado pelo médico para ver se haveria indicação ou não para fazer qual destes tipos de medicação e durante quanto tempo e a avaliação da resposta. Portanto, acho que é o mais importante, sem dúvida, desta parte do tratamento farmacológico, é efetivamente reforçar de que o tratamento não deve ser o único tratamento, que não faz sentido estarmos a tomar medicamentos se depois não cumprimos as medidas de higiene de sono. É importante haver, portanto, uma abordagem integrada, o tratamento farmacológico faz parte, mas deve ser individualizado. Pronto, acho que aqui só para dizer que o Hospital Lusíadas Braga está disponível, obviamente, para quem quiser ou quem necessitar de consulta relativamente a esta situação, a esta patologia. Acho que aqui terminei. Não sei se existe alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Ok. Pronto, tem aqui uma boa pergunta sobre a melatonina, se a melatonina é eficaz. É assim, a melatonina é uma substância endógeno, ou seja, é algo que nós já produzimos, faz parte daquilo que eu tinha falado, do ritmo circadiano, ou seja, nós geralmente a partir das 9 da noite o nosso cérebro começa a aumentar a secreção de melatonina, que é para começarmos a iniciar o sono. Se faz sentido ou não, ou se é eficaz. A evidência científica é baixa relativamente à melatonina, mas faz sentido pensarmos na melatonina em algumas situações. Portanto, em situações em que temos uma insónia inicial e geralmente por alterações dos horários, ou seja, em caso de jet lag, em caso de trabalhadores por turnos, em que efetivamente o grande problema é esta desregulação do ritmo circadiano, a melatonina pode ser um medicamento utilizado, uma suplementação utilizada para nestas situações, apesar da evidência científica ser fraca relativamente à sua eficácia, mas pode fazer sentido tentarmos nestes doentes, sim. Não sei se há mais alguma dúvida. Acho que alguém está a escrever. Obrigada. Obrigada, doutora Sónia.
Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, tenha tido mais alguma dúvida. Obrigada. Pronto, eu acho que se mais ninguém tem nenhuma dúvida, obrigada. Pronto, então se mais ninguém tem então nenhuma dúvida para tirar, acho que podemos então terminar. Obrigada a todos pela vossa participação.